Olá, sejam bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Conecta Mamãe. Eu sou a Adriane Ledur. E eu sou a Camila Carvalho. E estamos aqui para compartilhar experiências, vivências, para falar um pouquinho sobre a maternidade e o que cada uma de nós vive no dia a dia com tudo isso. O podcast é para ser algo leve, um papo mesmo, e a gente quer também que vocês participem. Hoje nós vamos nos apresentar, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, né, Cami? Mas nós queremos essa participação do público. Exatamente. Maternidade é um tema que traz muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas inseguranças. A gente sabe que diariamente a gente recebe de mamães no Instagram, compartilhando as experiências delas, questionando, perguntando. E eu lembro quando eu estava grávida e caí de cabeça nesse mundo, que eu também buscava muita informação. Super, sempre percebi isso em você, né? amiga. Então, a gente decidiu fazer esse bate-papo mesmo, é para ser um bate-papo. Tem um roteirinho aqui, mas assim, coisa básica, é para fluir a coisa. E a gente quer que vocês mandem realmente algumas dúvidas, se vocês querem saber alguma experiência, porque é muito válido isso depois que a gente se torna mãe, né, amiga? A gente saber que as outras também passaram por certo, isso. Ou que a gente não tá sozinha, Exatamente. né? Principalmente, eu acho, com os sentimentos que a maternidade traz. Que para mim foi novidade em tudo, assim, né? Muitas coisas eu ainda não tinha acessado, só acessei pós-maternidade. Eu acredito que nós, como mulheres também, a gente muda. Né? Muda muito, então muito mais do uma que eu imaginava. Antes e uma após. Então eu acredito que vai ser rico para nós, né? E para quem também vai estar assistindo. Então, por isso, não só dúvidas, mas também compartilhem as suas experiências. Histórias, exatamente. Hoje vai ser só eu e a Adri, mas a gente vai ter episódios com profissionais que vão vir aqui falar. Desde ginecologista, doula, enfermeira, a gente vai falar de corpo, bem importante. A gente vai falar de corpo pós-parto, a gente vai falar de puerpério, amamentação, privação de sono, são inúmeros assuntos, né? E inúmeras fases, né, que a gente vive, né, dentro da maternidade. E são assuntos bem profundos e que acontecem tudo junto, né? Tudo a gente junto. Fica meio perdida. É uma montanha-russa de emoção. Não tem um cursinho preparatório, né? A gente cai de cabeça ali, tem que ir aprendendo, fazendo, e por isso essa troca é muito importante. Por mais preparada que a gente acha que esteja, né? Sempre vem com surpresas. E o legal disso, dessa conexão, por isso que acho que o nome, né, de estudo Conecta Mamãe, é justamente pra gente não se sentir sozinha, né, Cami? Tanto nas fases diferentes que passa, mas também durante o processo. Né? Exatamente. Eu hoje estou vivendo com um nenenzinho de 1 ano e uma pré-adolescente de 3. Então, assim, são fases diferentes, mas que eu tô vivendo ao mesmo tempo com 2. Então, também existe isso, né? Além de, às vezes, ter aquela mulher que já tem 2 em casa e está gestante. Então, tem inúmeras experiências, inúmeras vivências. Eu acredito que cada mãe vive uma fase de maneira diferente, mas se a gente tiver juntas nisso e saber que, isso que eu sinto, a minha amiga também sente, né? Porque muitas vezes a gente acha que só a gente sente, só a gente passa por sentimentos não tão bons também, né, Cami? Que a gente vai se aprofundar nisso. Eu quero ser bem polêmica nesse podcast. Então, eu acredito que vai ser rico tanto para nós, mas também para quem está nos assistindo. A gente acaba se cobrando uma perfeição que não existe, né? Antes a gente se cobrava a perfeição em outras áreas da vida, mas eu acho que não tanto. Não tanto. A cobrança é esmagadora dentro da maternidade. A gente quer coisas que não são reais. Não são reais, não adianta. Por mais que você se prepare, que você estude, que você busque. Ou que você se compare com a coleguinha, né, do Instagram, não tem como. Cada maternidade é única, cada bebê é único. A Adri tem 2 já, e entre os 2 já teve muita diferença entre um filho e outro, a mesma mãe, né? A mesma mãe, gestações, claro, diferentes, mas muda totalmente de uma para outra, menino, menina, ou até de nós mesmas, né? A maturidade na segunda já é um pouquinho diferente. Então, eu acredito, assim, que quando a gente compartilha algo, porque existe isso também, né? É muito mais difícil você viver talvez passando por sentimentos não tão bons. Eu já tive depressão pós-parto.
E eu não diagnostiquei no momento. Então, eu vivi aquilo sem saber que eu estava vivendo. E se eu tivesse compartilhado, talvez, seria muito mais fácil de eu ter passado por aquela fase. Exatamente. E às vezes a gente acha que não, que vou ficar aqui quietinha, que só eu tô passando isso. É frescura o que eu tô passando. Eu tenho que aguentar isso. Eu tenho que aguentar. Da maternidade isso, é o que eu sempre digo, né, no Instagram. A gente ama os nossos filhos, mas nem sempre a gente ama a maternidade. E existe, assim, uma diferença enorme entre amar os filhos e amar a maternidade. Então, é como se a mãe não tivesse o direito de reclamar. Porque se eu reclamar da maternidade, eu vou estar deixando de amar meus filhos? Não. Né? É muito distante disso, mas existe esse preconceito, né? Nós podemos aguentar tudo, só não podemos reclamar. Então, eu vejo muitas mamães ainda presas nisso, né? Sem falar da falta de participação dos papais, de não ter rede de apoio e achar que tá tudo bem. É um assunto bem amplo, né? Envolve muitas coisas e é muito particular. Talvez o que a gente fale aqui vá fazer sentido para algumas e para outras não. E por isso que a gente quer ouvir a experiência de vocês também. A gente sabe que a experiência da maternidade, ela vai muito além da fase que você tá. Ela vai contar se você tem uma rede de apoio ou não, se você é uma mãe solo ou não, se você engravidou, em qual fase da tua vida, você já era formada, já tinha uma profissão, ou você era nova e ainda estava se conhecendo também e já engravidou. Então, acho que todas essas variáveis transformam cada pessoa numa experiência. Mas sabe que eu acho muito única. interessante? Eu acho que junto com a maternidade vem o autoconhecimento, né? Vem. Porque você se obriga. Até porque você se desconhece, entender, né? Exatamente. O que você era. Você tem que se reconhecer de novo em um corpo diferente, com uma mentalidade diferente, né? Com experiências diferentes. Esses dias eu falei sobre isso no Instagram, que eu abri o meu guarda-roupa. E eu não gosto mais nenhuma das minhas roupas. Nenhuma. Não isso é muito comum. Tem essa aqui. Não, eu não Principalmente gosto de as da nenhuma. gestação, né? As que tu usou na gestação é como se eu me olhasse grávida nelas. Então, a gente passa por essa crise de identidade, a gente passa por um momento em que a gente não se reconhece, que a gente se olha no espelho e não sabe. Eu não sei mais o que eu... Por um tempo eu não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria. Se eu voltava a trabalhar, se eu não voltava. Isso também é uma dúvida que é muito frequente, é um assunto que a gente vai abordar também das mamães. A gente se cobra por continuar sendo uma profissional, por ser esposa, por ser mãe, por ser 1000 papéis, né? E a gente não vai dar conta de ser tudo. A gente tem que assumir esses papéis, né? De ser tudo 100%, né? Então, a gente tem que diminuir um pouco a cobrança, aceitar que a gente tá vivendo uma fase totalmente diferente do que a gente vivia antes. Não tem nada do que você vivia antes, você não manda mais nem na hora que você vai no banheiro. Então, essa criança manda em tudo, isso. né? E aí, você tem que se redescobrir, se redefinir, mudar teus horários, mudar tua rotina, mudar tudo, né? Um bebê muda tudo. Muda tudo, muda a casa também, muda... Tudo! Né? Eu era perfeccionista com limpeza, gente. Não tem como, tá? Não tem como. Esquece, é exatamente isso. Mas o bom disso é que junto com todas essas mudanças, a gente também se redescobre de novo, né? Mas o que eu me redescobri muito após a maternidade foi a força, né? Eu ia falar uma versão não é mulher, muito mais forte. Eu acho que eu nem usaria mais guerreira, porque eu não quero ficar brigando, não quero guerrear com ninguém. Mas eu descobri a minha força, eu acessei uma força, né? A gente acessa uma força que talvez antes estava escondidinha ali. E para esse momento, né, é perfeito para isso, porque nós se redescobrindo como mulheres, a gente também... meio que acessa o nosso poder como mulher, né? Porque nós, mulheres, nós temos o poder da criação, né? Nós geramos um ser dentro de nós. Então, é uma loucura, né? Uma loucura. E isso é digamos assim, algo em comum que a gente tem com Deus. Né? Então, que é algo que te fortaleça mais do que você gerar um ser, falando já da gestação. Que loucura a gestação. Né? Ao mesmo tempo que você está esperando aquele ser, que você está ansiosa, você também está ansiosa se vai dar tudo certo. Nossa, então são pensamentos meses, né? que muitas vezes a gente não compartilha. De medo, de insegurança. Só de falar alto, né? Só de falar assim, já dá aquele... Mas eu acho que tem que ser abordado, até porque hoje, se vocês olharem realmente histórico, olharem assim em números, é muito difícil a mulher que já não passou por um aborto, por um exemplo. Então, por que deixar esses assuntos tão esquecidos e tão debaixo do tapete se
talvez daqui 1 mês, 2, uma amiga tua esteja passando por isso, um ou apoio, até mesmo né? você, e você não saber nem o que falar. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso, durante a gestação, é impossível a mulher que não tenha esse medo, e eu acho que ele tem que ser preparado. Né? Porque sim, pode dar muita coisa errada dentro de uma gestação, e para um neném nascer, como eu tenho os meus 2 filhos maravilhosos, como você tem o Bento, a gente sabe que existe, assim, muito mais coisa para dar errado do que para dar certo. E aí, quando você se dá conta de que você gerou aquele ser, que deu tudo certo, né? É maravilhoso. Acho que é um sentimento que é só assim, na hora do parto, né? A gente tem só na hora do parto. Exatamente isso. Então, a gente fica 9 meses com essa insegurança dentro de nós, muitas vezes sem compartilhar com ninguém, né? Geralmente, né, quem é cristã, quem acredita, né, enfim, no que você acredita, mas geralmente a gente se apega muito a Deus, né, e pede para Ele, com certeza. Eu pedia todos os dias, eu que passei por alguns probleminhas na gestação da Clara, que foi a minha primeira. Eu lembro que eu me apeguei muito, assim, me conectei muito com Ele, porque é algo divino, né? Então, muitas vezes eu deixava de falar e de compartilhar os medos que eu tinha com amigas, com pessoas próximas, porque eu tinha essa relação com ele. Mas a falta que faz você compartilhar, você saber também, né, sobre o assunto e não deixar algo tão obscuro assim, eu acredito que faz muita diferença, e a gente vai abordar esse tema também. É um tema para ser abordado. Vamos falar sobre diversas coisas. Hoje a gente vai contar, então, as nossas experiências, né? Um pouquinho de como foi. A Adri, como a gente já falou, tem 2 filhos já, então ela teve experiências diferentes para contar. Eu tenho um bebê de 4 meses e lindo. Sou uma mãe de primeira viagem, né? E recém-mãe, mas em 4 meses a minha vida já mudou totalmente. E é isso que a gente quer trazer. Porque não são 4 meses, né? Não são 4, né? 1 ano e 2, exatamente. Por aí, que você vem se preparando e vem acessando todas essas mudanças, né? Então vamos lá. Vamos lá, então. Eu tenho a Clarinha tem 3 aninhos e 8 meses. O Mateu tem 1 aninho e 4 meses. Eles têm mais ou menos 2 aninhos de diferença, 2 aninhos e pouquinho. E o legal é que quando eu descobri da Clara, por mais que eu já tinha até o nome dela, desde os meus 11 anos, eu queria ter uma menina chamada Clara Beatriz. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava em um momento totalmente ao contrário disso. Então, a minha expectativa de quando eu era uma menina, adolescente, enfim, sempre foi casar, ter filhos, toda aquela historinha. E foi tudo ao contrário, assim. Deus me olhou e falou, não, minha filha, vai ser tudo ao contrário para você realmente ver que não é bem assim. E realmente foi isso, sabe? Foi algo, assim, tão impactante para mim que, por mais que eu já tivesse 26, 27 anos na época, eu me senti uma adolescente. Porque eu estava voltada para outras coisas. Eu não tinha parado para pensar que eu poderia ter um serzinho dependendo de mim todos os dias. Então, esse primeiro baque foi de 3, 4 meses, para eu me situar, sabe? Que não, tem um serzinho aqui. E tem mulheres que demoram muito mais, né, Cami? Tem mulheres que a criança tem que nascer, às vezes passa um tempinho para ir criar aquele vínculo. Então, isso me chamou muito a atenção, porque da Clarinha foi assim, mas do Mateu, como eu já tinha vivido um pouquinho, foi totalmente diferente eu descobrir a gestação, sabe? Não foi aquele baque, foi algo assim, claro, impacta, né? Mas ao mesmo tempo eu já sabia o que vinha, assim, mais ou menos pela frente. Então, e eu também já estava mais estabilizada, né? Então, totalmente diferente um sentimento do outro. Às vezes eu até me culpo, assim, queridinha da Clarinha, né? Como se eu tivesse, assim, rejeitado, mas de nenhuma maneira era isso. Era eu comigo mesma, uma guerra interna mesmo que eu tive que... Não é a rejeição, né? O fato de que eu não me conectei com o meu filho durante a gestação. Isso é uma coisa que aconteceu, para mim, aconteceu na hora do parto. Na hora que eu peguei ele no colo, né? Para algumas mães, como a Adri falou, acontece depois de 1, 2, 5 meses, enfim, né, gente? Com isso certeza. É normal, tá? Não se culpem se vocês não sentem amor por um bebê que está sendo formado ali. Quando não é, para mim, não era algo palpável. Você não conseguia... Eu não conseguia gerar a conexão que eu tenho hoje com ele, né? E o Bento quase não se mexia na minha barriga. Então, isso também acho que acabou dificultando essa conexão mesmo. E aí a gente acaba levando a vida normal. Normal, vixe. Trabalhei até tô grávida, mas tô indo. Mês da gestação. Eu também, mais ou menos, porque daí lá pelo 6º mês,
Deus me deu mais um puxãozinho, né? Falou, não, agora minha filha, você vai ter que mudar toda a tua rotina e vai parar porque ela tá com risco. Então, eu lembro, assim, que foi algo... Porque além de eu ter que mudar toda a minha cabeça para viver aquele momento, em um momento que eu não estava tão preparada, né? Se vocês me entendem, eu estava totalmente focada no meu profissional, tinha comprado meu apartamento, tinha recém me separado. Então, né, foi aquela história, assim, totalmente ao contrário do que eu imaginei na minha cabecinha. Então, eu tive que me preparar para isso. E aí, quando eu estava quase me estabilizando, eu tive que parar, sair dos empregos, porque eu trabalhava em várias clínicas. Aí, eu trabalhava até altas horas, eu não me alimentava direito. E eu precisei mudar toda a minha rotina. Eu precisei sair dos trabalhos, eu precisei ficar só na minha clínica, porque eu já não poderia estar, né? Precisava de repouso mesmo, precisava de repouso. E uma pessoa que é acostumada a trabalhar no sábado, sem hora, é muito difícil você mudar tudo isso, né? Pra você se encaixar em alguma coisa que não é de repente tá ali, né? Tá aqui, tá. Então eu tenho que parar, eu tenho que mudar, mesmo às vezes eu me sentindo bem pra trabalhar, né? Então isso também, assim, mudou totalmente a minha visão quanto à minha rotina, quanto ao que era importante, as minhas prioridades. Então, realmente, assim, virou de cabeça para baixo. Mas hoje eu vejo que tudo pro melhor, né? Porque realmente eu precisava de um tempo a mais, eu precisava focar mais, talvez, no meu negócio. E talvez isso até, em algum momento, tenha sido uma oração tua, não pedindo a gestação, mas pedindo uma mudança que tu não sabia de onde viria. E Deus mandou a gestação, porque não existe mudança maior do que essa. Do que essa, exatamente. E vamos falar uma coisa bem agora. Tem uma amiga minha que é assim, a gente tem uma conexão muito grande. E ela recebe recadinhos assim nos sonhos. E ela tinha, antes de eu contar pra ela, um dia antes, ela tinha sonhado que estava em um campo de flores, assim, e apareceu uma mulher e falou, ó, ela tá grávida, a tua amiga tá grávida porque Deus acha que ela precisa criar raiz. E aí, no outro dia, eu contei pra ela da minha gestação, que eu tava grávida, né, e ela nem imaginava que era eu. Tá? Tô toda arrepiada. E aí, realmente, sabe, isso ficou muito no meu coração, porque antes de eu ter eles, ó, já começou, né, antes de eu ter eles, é como se eu estivesse correndo atrás de alguma coisa que eu não sabia bem o que era. Então, eu sempre me sentia um pouco perdida, sabe? Por mais que eu era determinada, focada, sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, é como se eu não tivesse um propósito, não tivesse algo maior, assim, que me fizesse criar raízes, que me fizesse falar assim, não, essa é a minha prioridade principal da minha vida, ou até mesmo eu nunca tinha me priorizado antes, né? Sempre priorizei o trabalho, às vezes até os amigos, tudo menos eu. Então, ali, com certeza, foi para eu ver isso, sabe? A real importância da vida. Qual que é o propósito da minha vida? Hoje eu luto todos os dias por eles, assim, é óbvio que é por mim, que é pelos meus sonhos, eu me cuido, eu invisto em mim, no caso, de ter os momentos, por exemplo, gente, tomar um copo de água, tá? É importante e às vezes as mães não fazem, tá? As mães... Várias vezes. Várias vezes. Então, hoje eu tenho a consciência de que eu preciso me cuidar, porque o meu propósito maior tá neles, mas eu só vou conseguir entregar para eles o melhor se eu estiver bem. Então, assim, não mudou só a minha forma de viver, mas também pelo que eu luto, né? Por quem eu luto, né? Eu acho que o filho vem muito com isso, porque se você quer conquistar alguma coisa, assim, rápido, tenha filhos, porque você vai... Nossa, assim, ó, a tua determinação, a tua força de vontade é outro nível. A consciência vira outro nível. É óbvio, para uma mãe, porque a gente sabe, né, amiga, que existem N tipos de mães. A gente tá falando de mamães como a gente, que se preocupa com os filhos, que vivem a maternidade realmente. Exatamente. Então... Para mim, a maternidade veio para isso, sabe? Para não mostrar só o quanto eles mudam a nossa vida, mas também o quanto nós conseguimos focar no que realmente importa. Isso de ter um motivo é uma coisa incomum. Eu também via que eu fazia, andava, mas não tinha uma coisa
nítida na minha cabeça, do porquê, do porquê, né? Aonde eu quero chegar, Isso. por que eu quero chegar. Por que eu quero chegar. E na vida a gente tem que, às vezes, fazer algumas escolhas, né? Eu vejo muitas pessoas que decidiram focar no profissional e deixaram para ter filho depois, e esse depois acabou chegando e elas se culpam por não ter tido antes, passou da fase, não podem mais, por algum motivo, ter filhos. Investiram realmente em ser profissionais de sucesso, não investiram em relacionamentos, em outras coisas, outras que fizeram o caminho inverso. E talvez se arrependam por não ter investido. A gente nunca vai ter certeza, né? Não existe uma fórmula de bolo, não existe a vida perfeita. Eu vou crescer, vou me formar, vou casar, vou ter filhos. Que era o que eu pensava, existe, né? No meu mundinho cor-de-rosa que a Adriane vivia. A vida tem diversos caminhos para serem seguidos, a gente tem que fazer algumas escolhas e automaticamente vai estar renunciando de outras, né? Mas quando... Eu sempre quis ser mãe, tá? Mas ali, quando eu engravidei, eu quis, mas não queria agora, sabe? Sim. Eu quero. E eu que falava assim, Deus, distante. Quando for da tua vontade, e aí, quando chegou a vontade, a bonitinha teve um treco. Mas, enfim, aconteceu. Eu sou casada, né? Tava numa situação que tudo bem eu ter engravidado, mas eu pensava nisso para daqui 2, 3 anos. Mas, enfim, que essa minha gestação veio para me provar muita coisa, para mudar muita coisa e para me dar esse porquê, né? Hoje eu digo que talvez se eu tivesse deixado para depois e não tivesse vivido isso, meu Deus... Olha, amiga, não seria o Bento. Perdido, gente. Não seria o Bento. Sabe? Ser mãe, para mim, é muito bom, é muito transformador. Foi transformador. Eu olho para ele hoje e eu tenho certeza que eu nasci para ser a mamãezinha dele, que ele nasceu para ser meu. Com certeza. Que a gente vai ter muitas coisas para fazer juntos. Enfim, são um mix de sentimentos, né? É muita coisa, assim, que a gente não consegue explicar para quem não passou. É como se, assim, se a gente falar A, B, C, não vai ser o suficiente. E sucesso, né? Eu até estava vendo um vídeo esses dias de um empresário bem sucedido financeiramente, e ele já tem os seus 70 e poucos anos. Ele estava dando uma entrevista e questionaram ele do que é sucesso para ele. E ele falou que sucesso para ele os filhos dele, nos finais de semana, que não moram na mesma cidade que ele, querer voltar para casa. Querer estar com a família reunida, querer estar com ele, né? Ele nem tocou no assunto dinheiro. Então, ele foi muito bem sucedido financeiramente, mas o sucesso para ele é ter criado uma relação de amor de amizade, de tudo com os filhos. Então, ele se sente realizado por isso, né? E é isso, sucesso e felicidade são coisas extremamente abstratas, não tem como a gente falar sobre isso, porque para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. Mas, às vezes, a gente acha que é uma coisa e quando a gente conquista essa coisa, a gente vê que não era, né? E acho que na maternidade isso foi muito ao contrário, porque eu achava que ia ser bom, mas quando eu cheguei lá, foi melhor do que eu esperava. Muito melhor do que eu esperava. E, gente, né? Eu sou uma mãe recente. Tem muita água para rolar. Não tô dizendo que... Esse sentimento sempre vai estar presente. Foi muito, muito melhor do que eu esperava. É um amor muito diferente de todos os outros amores que a gente já teve na nossa vida. Eu que sempre busquei o amor... Ai, gente, eu sou romântica, né? Então, eu sempre fui aquela que buscava o amor da vida, sabe? Que tinha relacionamentos, investia... E quando eu vi a Clara lá no parto, né, com toda a turbulência que foi a gestação, ali eu realmente vi que eu estava cara a cara com o amor da minha vida. Exatamente. A gente acaba buscando em coisas, às vezes material, né, às vezes físico, ou às vezes acaba depositando a felicidade em pessoas. E não digo que hoje eu deposito a minha felicidade nos meus filhos. Não. Eu vou ser uma mulher feliz para transmitir essa felicidade para eles, mas eu não vou colocar a responsabilidade da minha felicidade nas costas deles. Mas naquele momento Deus me fez enxergar que o amor genuíno é aquilo que a gente sente. É aquilo. É por um serzinho do amor de Deus, que o amor nunca vai terminar por aquele serzinho. Pode, assim, acontecer qualquer coisa, aquele amor sempre vai estar presente. E isso é o verdadeiro amor. E é uma relação que você está construindo do zero.
né, com uma pessoa nova, sem traumas, sem passado, sem nada. Então, isso eu nunca tinha pensado. Você vai criar essa relação de amor, de amizade. Tudo ali é novo, né, para esse bebê. Então, é um amor diferente. Não tem como comparar com outros amores. Amor genuíno, né? E é um serzinho também tão inocente que só traz amor, né? Eles vêm realmente para dar amor, para mostrar o que é o amor, mas eles são muito genuínos. Eles são... tanto que Deus diz, né, que ele quer as crianças são na terra o que tem de mais divino, porque elas não trazem a maldade. Então, você olhar para um serzinho e saber que Deus mandou ele para você e que você vai cuidar, você vai regar, né, você vai dar amor, você vai acolher, você ter essa chance mesmo, né, amiga? Você de se curar também de muita coisa, né? De muita coisa. Muita coisa. A maternidade traz isso. Pra gente se curar de traumas, pra gente entender faltas. O que realmente é importante, né? Que é o que eu falei. Às vezes a gente buscava o amor da vida, nanana. Não que hoje eu não tenha uma pessoa que eu ame do lado. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com eu saber o que realmente importa. Eu não vou colocar a minha felicidade toda pautada em uma pessoa hoje. Até porque eu tenho filhos. Sim. Então, eu preciso estar plenamente, assim, com a consciência de que eu preciso estar bem porque eu tenho filhos. Então, como eu vou pautar minha felicidade no dinheiro? Ou quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz? Ou quando eu tiver um relacionamento assim, eu vou ser feliz? Não, porque os meus filhos estão ali crescendo comigo. Então, realmente, a gente acaba se voltando para o que importa na vida, né? E eles também estão vivendo fases que são únicas, né? Ou a gente está presente, está dando o nosso melhor em todas as fases, ou não está. E passa muito rápido. E da Clarinha, então, tu teve ali uma gestação de risco. Tive. Depois do 6º mês, né, a gente entrou no risco de pré-eclâmpsia e também ela não ganhava peso. Então, a Clarinha nasceu com 1,8 kg, com 35 semanas. A gente conseguiu, assim, levar o que deu. E aí, a gente fez a cesárea de um dia para o outro. Assim, ela chegou nos 2 quilos, a gente faz a cesárea no outro dia. Porque realmente não estava confortável para ela ficar na barriga, mas também não seria a hora de tirar. Então, a gente foi indo até que deu. Mas esse indo até que deu foi um processo, assim, muito longo, de muita mudança para mim. Como eu falei, eu tive que sair dos trabalhos a mais que eu tinha, que eram sonhos também, eram projetos, e me voltei totalmente para essa nova fase da vida, de me cuidar melhor, de me alimentar melhor, porque eu precisava, né, que ela recebesse os nutrientes necessários. E além disso, eu também tomei as injeções, né? Então, eu tinha que lidar todos os dias com o psicológico para chegar no final da noite e eu fazer a injeçãozinha. Ai, Adri, é só uma injeção. Mas era todo dia, né? Era dolorida. Financeiramente falando, também foi um susto, porque as Clexanes, elas custam bastante, né? Diário que você tem que tomar a injeção. E eu lembro, assim, que sempre Deus dava um jeitinho, sabe? Quando eu achava que eu não ia conseguir, minha mãe chegava com 3 caixas, e aí já me aliviava o coração, porque... Não que a gente não vai dar conta, só que é muita coisa junto. Tu tá passando além, né, da mudança física, mudança mental, mudança hormonal, a incerteza, o medo, enfim, é muita coisa. E, gente, vai dar certo, meses, não vai dar, é minha culpa, porque eu tava nervosa quando eu descobri. É uma eternidade, parece que você nunca mais vai parir aquela criança, né? É pouco, pensando falando que um pouquinho disso, vida. Eu lembro, porque eu enchei muito, né? Porque a pré-eclâmpsia, ela traz isso, né? Você retém tudo que tem. Se você já retém numa gestação, em pré-eclâmpsia, você retém muito mais. E aí eu lembro que no meu apartamento, eu tinha que subir, assim, uma rampa, assim, bem grande, assim, até chegar lá na saída. E aí eu lembro que eu caminhava e eu pensava, meu Deus, eu preciso me sentir normal de novo. E às vezes a gente nem se dá conta, a gente só vive, né? A gente só passa a gestação, mas falando disso, todos os dias são desafios. São desafios diários para amarrar um tênis, que seja, sabe? Para caminhar um trechinho um pouco maior. No final a gente... Sim, porque daí fica aqui na costela, né? O neném, aí você não consegue respirar direito a partir da 32ª semana. Essa coisa de 32ª, 33ª é sempre um... Gente, eu já pari o meu filho e ainda não sabe. Eu não entendi, eu tenho 2 é 9 meses, é 10 meses, é quantas semanas, é o que acontece. É só a gestante que sabe.
amiga. cálculo que não Porque hoje tem. a minha comadre tá grávida e eu, querendo ou não, fui recente uma gestante. Mas ela me fala em 20 semanas, eu fico... 4, 8, daqui a pouco 12, chega. Tipo isso. Contando de 4 em 4. É muito... Mas aí tem meses que tem 5 semanas, aí tem meses que não Isso, sei daí de- muda. Não é um cálculo exato, né? Mesmo grávida, a gente não A gente sabe. não sabe. Por isso que a gente fala em semanas, tá? Porque nem a gente não sabe em que fase a gente tá. Essa é a verdade. O Bento, a gestação do Bento também teve alguns percalços ali, né? Ele, nos primeiros exames que a gente fez, no primeiro morfológico, enfim, descobri que estava grávida, foi um baque, mas foi um baque ok, né? Tá. Você já tô estava grávida, estabilizada, ok, né? Tava... Tudo certo. Vamos contar pro pai, primeiramente. E a gente optou por não contar para ninguém nos 3 primeiros meses, justamente por aquilo que a Adri falou no começo, o risco de aborto, né? É um aborto que pode acontecer 33%, se eu não me engano, de primeiras gestações são abortadas pelo próprio corpo da mulher ou por uma má formação, por alguma coisa assim. Então, a gente optou por não contar para ninguém, até porque seria o primeiro neto da minha mãe. E, meu Deus do céu, se ela soubesse que ela ia ter um neto e depois perdesse. E a gente ficou esses 3 meses em silêncio até pra gente saber se ia dar tudo certo. Foi fazer os exames que tinham que fazer. E no primeiro morfológico, tinham algumas alterações, né? A gente optou por fazer o NIPT, que é um exame de rastreio de síndrome, que vai para fora do Brasil também, para deixar o nosso coração mais calmo, mas ele demorava, sei lá, 30 dias para ficar pronto. Gente, é espinho atrás de espinho. É exatamente isso. E aí você tem que lidar com aquilo e com o teu dia normal. E com o teu dia. Isso, fingir que nada está acontecendo, né? Tudo normal. Então, o primeiro trimestre foi essa angústia até chegar ao primeiro morfológico. No primeiro morfológico, o bebê é muito pequeno, então eles se falam, mas eles não te dão certeza se está tudo certo. É tipo muito falar em códigos, né? E olha que o Maurício é médico, né? Médico, Mas eles falam mas acho em que códigos, piorou, né? sabe? Porque daí ele ficava mais nervoso, Mais porque ele nervoso. sabia o que De aquilo, tudo que poderia aquela acontecer de alteração errado. que ela podia causar. Então, acho que isso deixou ele mais... O Maurício não aproveitou quase a minha gestação, porque ele passou mais nervoso que eu. E aí, no segundo morfológico, a gente refez alguns exames ali. Tinha melhorado muita coisa, já não tinha risco de síndrome dessas coisas, né? Viu que o bebê estava bem, mas, gente, a gente não fica em paz. Né? A gente só vai ficar em paz quando a gente pegar a criança no colo e ver. E aí começam outros problemas, né? Começam outros medos, outras inseguranças. A gente já começa outras a pensar, questões. vai nascer, meu Deus, eu tenho que fazer um curso de amamentação, um curso de sono, um curso disso, um curso daquilo. A gente começa a Exatamente isso. Né? Será que eu vou conseguir amamentar se eu tiver que dar fórmula? Como eu vou lidar com fórmula, isso? O que eu faço? Né? O que vai me ajudar? Muita questão, muita né? coisa, gente. Em pouco tempo. Além das mudanças físicas que estão acontecendo, Maria, né? nem fala. A minha barriga, assim, começou a aparecer mesmo ali pelo 6º mês. Então, como era a primeira gestação, demorou um pouquinho para começar a aparecer. E o Bento também, no último mês da gestação, ele não ganhou peso. A gente decidiu tirar ele um pouquinho antes, porque ele também já não estava mais confortável na minha barriga. Então, a gestação inteira, tu tá se preocupando com alguma coisa. A gente tinha aquele monitor de batimento. Ficava... Toda noite, vamos olhar os batimentos desse nenê que não se mexe. E quando fica quietinho, é terrível. Não, é terrível. Ele não era aquele bebê que ficava chutava, nada. Tu não sentia ele, tá? Tinha dias que tu não sentia, era só com o monitor. Sabe que... Eu acho que isso muda também de uma gestação, porque a primeira, a Clarinha, eu também. E ela era pequenininha, né, queridinha. Então, tanto que ela nasceu, ela tava aqui em cima, ó. A médica teve que, tipo, arrastar. Vieram em 3 em cima de mim pra arrastar ela pra baixo, de tão aqui que ela tava pequenininha. Então, eu também sentia pouco e demorou pra eu sentir. Agora, o Mateu, como é a segunda, eu acho que a gente já tá mais sensitiva. Pode ser. 4º, 5º mês, eu já sentia a borboletinha. Que com a Clara eu nem sabia o que era tal da borboletinha que falavam. Como se eu não senti. Como se tu sentisse aquele friozinho na barriga e eles movimentando. Então, ele eu já consegui identificar. E a primeira não, de jeito nenhum. Eu acho que o primeiro movimento que eu senti do Bento eu já devia estar de 26 semanas. Tipo, foi bem depois, bem tarde. E a minha mãe ficou a gestação inteira tentando fazer ele mexer e ele não mexia. Era mas agora ele tá mexendo bastante bem com a vovó. Ai, gente, mas é isso, da minha experiência
os medos, né, que eu passei foram esses medos dos exames, realmente ver que a criança tá perfeita, que ela nasceu bem, com saúde, que tá tudo certo. Aí você vai e faz um ecocardiograma, aí você vai e faz não sei o quê. São vários exames. Fora as campanhas na igreja, né? Fora as campanhas na igreja, é muito toda semana batendo ponto. Exatamente. Pelo amor de Deus. E até pra você pedir força, pra você pedir pra dar conta, discernimento, né? Eu tinha noção que depois que ele nascesse, tudo ia mudar, mas eu não tinha noção, na verdade. Não. Eu achei a gente que eu tinha acha noção. que tem noção. É que é um loop, assim, muito né? louco. No último mês da gestação, eu lembro que eu falava, será que não dá pra nós tirar? Porque eu já tava... que a gestação, meu Deus, sofrido. O último. E outra, a tua imunidade baixa, então é cada dia uma coisa. Gente, eu tive hemorroida na gestação. Meu Deus. Tipo assim, que é coisa mais terrível. Você já tá pesada, você tá ali desconfortável. Você então, não consegue dormir, você não encontra posição, não consegue não caminhar, respira direito. Respira. É ótimo. Eu dou risada com o Cador. Eu falo sem medo nenhum, né? Mas ele fala, mulher sofre, né? Ele me olhava grávida ali, sofrer. Mulher sofre, né? Meu Porque, Deus. cara, só quem tá junto. E mesmo assim, às vezes, não tem a noção, né? E aí as pessoas falavam, aproveita pra dormir. Mas que dormir, como gente? Dormir? Se eu tô com uma barriga... Eu engordei 23 quilos na minha gestação. A minha barriga não tava pequenininha, né? No do Mateu também. Então, não tem dormir, porque você faz xixi de 40 em 40 minutos, você se incomoda com o peso, dor na lombar, os hormônios dor na também, pelve. eles desregulam o sono, né? Sim. Da Clarinha, eu acordava às 4 da manhã e ficava madrugada lá, tipo, sozinha naquele silêncio. E era o normal pra mim já, porque eu sabia que já eu ia tava dar... treinando. Sim, dar aquele horário eu ia... Não, e ela dormia a noite inteira, então nem precisava treinar. Nos primeiros meses só, mas depois sempre foi muito tranquilo a questão de sono. Então, são experiências totalmente diferentes, né? A gente, inclusive, quer depois ter a presença de uma ginecologista obstetra aqui para falar mais tecnicamente algumas coisas com vocês. Parto. Faço parto normal? Faço cesárea? Qual é a via de parto melhor? Eu não cogitei fazer parto normal, mas porque eu sou muito fraca para dor, Adri, sabe? Ela já fez uns procedimentos em mim. Eu sou muito fraca para dor e eu não queria, sabe? Eu não queria. E todo mundo falava que eu tinha o biotipo corporal para parto normal. Mas eu não queria, então eu decidi que seria cesárea. Eu não posso falar muito, que tá muito recente, então ainda é uma dor latente. O parto? Porque na da Clarinha eu não pude tentar. Por mais que eu sou daquela, assim, eu gosto das experiências, eu gosto de viver experiências, né? Então, da Clarinha, ela já falou, não, você não pode nem cogitar. Porque como tava naquele sofrimento, né? Poderia faltar oxigênio, porque ia menos coisa, ia menos oxigênio, comida, tudo, ia menos para ela. E aí eu não poderia tentar o parto, então foi já... essa experiência? Eu queria essa experiência. Então já foi direto para cesárea. No fundo, deu aquele alíviozinho, sabe? Ai, tá bom, não posso, né? Vamos pra cesárea, vou fazer o quê? Mas aí no segundo, né, todo o programa Nascer, que aí minha gineco tinha, totalmente natural, tudo aquilo, eu quis esperar o momento do Mateu nascer, né? Eles iam escolher o dia. E foi, assim, uma experiência bem intensa. Porque eu fiquei... Ele nasceu de parto? Não. Ah, tá. Eu fiquei 3 dias com dor. E ele, no final, foi cesárea de emergência. E aí, além do desgaste psicológico, dor, tudo mais, ocitocina até o talo e nananã, tudo aquilo, eu tive que ir pra cesárea. Porque ele deu um boom no batimento ali na hora. E foi aquela loucura de cesárea de emergência. Então, foi frustrante, sabe? Porque eu sabia que eu ia ter que viver as dores da cesárea. E muitas mães se frustram com isso. Muito. E aí, na hora, eu só lembro que ela falou, vamos ter que ir. Não tem. E aí, ao mesmo tempo, o que eu pensei na hora? Cara, eu só quero meu filho aqui comigo, não importa como, não importa a via, gente. Não importa se vem de normal, se vem de cesárea. O importante é você ver aquele serzinho ali dando aquele primeiro chorinho. Então, pra mim que passei, assim, os dias, né, com dor e não consegui chegar mesmo ao parto normal, foi bem frustrante, mas pelas dores das cesáreas no pós. Porque eu não lembro de ter sentido tanto na da Clarinha. Não sei se era porque era a primeira. Eu não tive muita dor, tá? Eu tive muita. Aí, claro, tem aquela questão. Foi uma cesárea de emergência, então ela teve que ser muito rápida. Eu perdi muito sangue, então eu devo ter ficado muito fraca. Aí o meu útero
incha, quando ele tá se preparando, né, pra ter ele fica ali dando as contrações. Então, acho que tudo isso fez eu sofrer mais ainda depois da cesárea. Então, o que eu digo assim, valeu a experiência pra mim, sabe? Eu me senti assim, acessei uma força, igual eu falei antes, assim, que era como se eu tivesse em outro... Eu acho que toda mulher sente isso, sabe? Você se sente assim... Eu não vou dizer uma leoa, mas assim... Você se sente um bicho. Você se sente, assim, no teu estado mais primitivo, entende? Mais natureza, assim, impossível, assim. Você acessa a tua verdadeira natureza ali, porque você se sente isso, sabe? É um mundo, assim, eu acho que a mulher entra em um mundo ali no momento do parto, que às vezes a gente nem lembra, né, tudo que vive. Mas a força que a gente acessa vale muito a pena a experiência. Muitas mulheres relatam que não se lembram da dor depois que a criança nasce, elas esquecem a dor, né? E tem muito isso, eu vou pedir para Ana falar muito com você sobre isso, se frustrar por não ter dado certo, né? Tem muita mãe, a gente acaba... Estando em vários grupos de mãe, a gente acompanha relatos de parto. A gente sabe que existe muito isso. E tem mãe que se abala muito com isso, né? E ali pra mim foi só no momento, assim. Por eu pensar, porque o quê? Olha a cobrança de mãe, né? Porque eu sempre digo, já mãe começa tem aí, né? uns Já começa na hora do parto. Aí eu tava lá naquela banheira, urrando, e não vinha, e eu desde quinta, isso era sábado, 2h. E aí... eu urrando de dor, eu pensava assim, meu Deus, eu vou demorar para ter essa criança? Quanto tempo eu vou demorar para ver a Clarinha? Quanto tempo a Clarinha vai ter que esperar para ver esse irmão? Porque daí eu ia ter que ficar mais um dia no hospital, né? E ela tinha 2 aninhos, na minha cabeça ela não poderia entrar no hospital. Aí eu tava lá na banheira com dor e pensando que eu ia demorar mais para ver a outra, porque o outro não nascia. Eu preciso ir pra casa lavar minha louça. Tadinha da Clarinha, tá lá com saudade e a mãe não volta com o irmão. Então, assim, é sentimento, o né? sentimento de culpa, ele nasce. Ele nasce com a mãe. Um fetinho, nasce. Né? A gente já começa a se culpar por coisas. Todos os dias. Enfim, muitas coisas. E eu vejo que tem mães que ficam realmente psicologicamente muito abaladas quando elas não conseguem. E às vezes até isso leva a uma depressão pós-parto. Isso leva eu acho que a minha depressão, ela veio um pouquinho desse sofrimento pós-parto, porque eu tinha muita dor e eu tinha a Clarinha. E eu lembro que a minha expectativa do parto era justamente eu poder cuidar da Clarinha também. Que era um parto normal. Isso, ia ser mais tranquilo, né? E eu não pude, né? Então, assim, esse pós ali, com certeza, me abalou um pouco mais. É muito fácil, né? A gente vinha aqui falar para não criar expectativa de nada, mas a gente sabe que na prática, a teoria é outra, né? Totalmente diferente. Mas a gente tem que tentar não criar tantas expectativas. Se eu fizesse algo diferente, eu acho que eu teria preparado melhor a minha mentalidade. Não se comparar. Pelos relatos que eu ouço, assim, de amigas próximas, assim, elas se prepararam muito psicologicamente falando. A mentalidade tem que estar muito fortalecida de que vai dar certo. Não pode restar dúvida, nenhum risquinho de dúvida na tua cabeça. E eu vinha naquela, né, como eu decidi ali no meio da gestação pra frente que eu iria tentar o normal, eu acho que eu não me preparei tanto no sentido assim, vai ter que ser normal? Então, talvez eu fiquei com aquele resquício. Não, se não der, vai pra cesárea. Quando a gente tem um plano A e um plano B, né? Tu viu só? E eu lembro que a minha amiga, que teve, assim, 2 horas, ela pariu a Serena, tipo, muito rápido. A primeira filha Deus. Foi, assim, que sonho. Ela dizia o tempo inteiro. Assim, não, a outra minha amiga pariu gêmeos, né? Meu Deus. E um ainda com como que fala? Quando ele tá empelicado? Empelicado. Um nasceu empelicado, gente. Meu Deus. E ela falava muito pra mim, assim, eu achava o máximo, porque a gente engravidou juntas, né? Ela falava, não, vai ser normal, tenho certeza que vai ser normal, tô preparada, e é isso, decididíssima. Então, eu acredito que a mentalidade tua tem que estar muito forte, sabe? Eu vou conseguir, vai ser assim, e vai ser tranquilo, e é isso. Eu já desde o começo decidi que eu não queria. Mas tá tudo bem também, né, sim, amiga? É uma escolha, né? É uma escolha. E claro, hoje eu paro pra pensar que talvez num próximo filho, eu queira ter essa experiência. Vamos ver, né? Talvez, tipo, de deixar vir no momento, e aí você ali já decide se quer ir pra cesárea ou não. Talvez queira. Mas eu gostei muito da experiência de esperar o momento dele nascer. Até porque... E foi no dia que eu ia marcar a cesárea.
Até porque eu acho que essa experiência de parto normal não se compara também com nada na vida, né? Aí às vezes eu fico pensando, eu vou ter só cesárea e eu não vou viver isso, né? Mas a hora do parto, pra mim, foi muito mais... como é que eu vou explicar? Foi muito mais impactante quando eu vi a Clarinha. Do que quando viu o Matheus. Sim. Não sei se foi porque o primeiro filho, entende? Né? Então, assim, foi assim, uma inesquecível. Não que do Matheus não foi. Sim. Até porque pelo momento que a gente tava vivendo ali, o Cadore tava amarelo, não tava nem branco. Então, mas ali no momento do nascimento, amiga, eu tenho certeza que tu teve a experiência que precisava ter. Pode ser. Pode ser, porque realmente é mágico, né? É mágico. É mágico. E quando o Bento nasceu, ele chorou, então eu do lado de cá do pano... Beleza, tá tranquilo. E eles do lado de lá, do pano, ele tava roxinho e ele não pegava a cor. Não corava. Passou uns minutinhos, não corava. Então, o pessoal pro lado de lá tava tudo tenso, se olhando, nervoso. E eu, me traz minha criança. Então, né? Faceira. O do Matheus foi legal, ele tava preto. Entendeu? Porque a doutora falou... Claro que não ali no momento, né, gente querida da minha doutora maravilhosa. Na consulta do retorno, ela falou, olha, Adri, eu não sabia o que eu ia encontrar quando a gente foi pra cesárea de emergência. Porque como a gente tava monitorando e foi um boom, ela não sabia o que ia encontrar, ela só precisava tirar, né? E ela baixou o pano, porque ela quis meio que me passar essa sensação de o mais natural possível. Então, ela baixou o pano, ela pegou ele assim com todo cuidado e já veio até mim. E aí, o papai cortou o cordão, e aí ele fez xixi na minha cara, já, né? Tipo, nasceu o piazão já fazendo. Então, foi, mesmo que foi um parto normal, sem sucesso, e foi pra cesárea de emergência, foi um momento mágico pelo cuidado que ela teve de me proporcionar que fosse o mais natural possível, né? Então, é tudo sobre o momento ali que a gente vive, né? Isso eu já digo pra vocês que estão grávidas, né? Escolher a tua obstetra é uma coisa. E isso também a gente começa, tá? Em gravidez a gente começa. Quem foi tua obstetra? Isso sim, isso. A gente vai perguntando, a gente quer saber. E aí, como é que foi a tua experiência? Gente, isso é decisivo na tua experiência. E ao mesmo tempo, eu acho que é algo que você tem que totalmente se conectar com a pessoa. Por mais que tu peça opinião, vai lá na consulta e vê se bate o santo, gente. Exatamente. É literalmente isso. E ele nasceu, então, não corava, né? Eles até tiveram que dar depois um pouquinho de oxigênio pra ele, mas eu do lado de cá tava de boa, plena, não sabia de nada, e eles todos tensos, nervosos. Justamente porque a minha barriga já estava muito pequena pra ele no último mês. Ele não ganhou peso, ele não ganhou nada. Não desenvolveu, que é o mês que mais desenvolve, né? Isso, e aí ele tava desconfortável lá dentro. Então, depois, eles me contaram isso, né? Falaram, nossa, Camila, quando ele nasceu, a gente ficou desesperado, porque ele não pegava cor. E pra mim não tava tudo certo, né? Mas então, pra vocês verem como pode dar coisa errada até nos 45 do segundo tempo. Os meus morfológicos estavam ok, a minha gestação estava ok, tava tudo ok. Que nem eu, tava tudo maravilhosamente. Inclusive, na segunda gestação, eu não tomei nenhuma injeção. Totalmente diferente da Clara. Ele nasceu com 3 e enorme, grande, né? Então... Eu passei minha gestação tomando cálcio e AS, se eu não me engano, porque eu tinha risco de trombose. E eu tinha uma artéria que levava suprimento para o bebê que era menor do que o ideal. Era esse problema que eu tinha. Mas talvez era um pouquinho mais por conta do peso, que não desenvolvia. Mas era exatamente isso. Era uma das artérias ali principais que estava um pouquinho mais fechada do que precisava. Então, a gente passou os 9 meses realmente com medo, rezando, fazendo campanha. Literalmente. E pedindo a Deus para que dê tudo certo. Então, esses são um pouquinho, né? Um pouquinho do que tu passa assim, nos 9 meses da gestação. Só um papo aí mais descontraído, falando das nossas experiências, né? Mas tem muita experiência diferente da nossa, né? A gente, no caso, tem marido, eu falo hoje, gente, eu olho para as mães solos e eu tenho vontade de dar um abraço, um beijo, ir lá na casa delas, fazer uma janta, lavar a louça para ela, fazer alguma coisa. Porque, ficar um dia com a criança para ela sair. Para ela tomar um banho, porque já é tão difícil a gente tendo uma rede de apoio. Eu realmente, assim, não sei como elas dão conta de tudo, né? As mães solo
para mim, estão num patamar muito elevado. Muito elevado. Mas a gente vai falar sobre isso também nos próximos episódios. Com certeza, vamos trazer convidadas. Isso vai ser bem legal. A gente quer, então, que vocês, gestantes, falem para nós qual é a frase que você mais escuta. Contem pra nós que a gente vai trazer. Ou você que já foi gestante, qual a frase que você mais ouviu? Tá de quantas semanas? Acho que essa é direta, né? Essa é direta. Quando as pessoas já têm certeza que tu tá grávida. Quando elas não têm, elas ficam... será que tá? Ou será que tá? Uhum. Será que tá um pouquinho... Mas tem muita frase boa, né? Principalmente pra depois, né? Tem muita Meu frase Deus, boa, a gente quer saber vamos falar sobre isso. Depois que tem o neném, então vem cada uma. Ixi... Eu sempre fui muito de filtro, né? Então, como eu me exponho muito já na rede social, a gente, né? Quem se expõe tem que aguentar a paulada, né? Então, eu sempre recebi mensagens, assim. Mas eu sou muito de filtro, assim. Entra aqui e sai ali, porque eu acho que se você se apegar... Por exemplo, ao que eu contei aqui da minha experiência de parto, eu já posso estragar a ideia para uma mamãe que tá grávida, que quer ter parto normal. Sim. Mas, cara... Cada uma tem a sua vivência, a sua experiência. Não, e isso, assim, para todas as fases, né? Para todos os momentos da maternidade ou da gestação, cada uma vai viver de uma forma. Pode ser que daqui a um tempo tu engravide de novo. E tenha parto normal. Agora eu não posso, amiga, né? Porque depois de 2 cesáreas você não pode tentar normal. Então tá, ó, já tem uma informação aí nova pra mim. Uma informação. O segundo seria bom você tentar. Vamos ver. Mas eu acho, assim, que nós trocando essas experiências, a gente percebe também o quanto é diferente para cada uma. É muito diferente. É muito diferente. Não tem como você se comparar ou você, assim, olhar para fulana e achar que ela tem o mundo que é um mar de rosas, porque a maternidade é fácil, porque tem rede de apoio, porque tem marido. Gente, às vezes a mãe que tem marido tem mais trabalho do que a mãe solo. E eu já ouvi mulheres relatarem isso, por isso que eu tô falando aqui, né? Mas realmente é por isso. Outra coisa, tem mamães que têm um filho que não querem saber de outro. Mas, gente, a criança mamou até os 2 anos, a criança é dependente total da mãe, sabe? Então... Foi uma experiência a experiência que ela teve com o único filho não levou ela a querer ter outro. E tá tudo bem, né? Mas óbvio. Tá tudo bem. Ela não é obrigada já eu, por exemplo, que tenho uma rede de apoio, que consigo, assim, né, equilibrar, que levei pra creche o Mateu com 8 meses sem nenhum peso na consciência. Escolinha é a melhor coisa da vida existente nesse mundo, porque você deixa seu filho lá se distraindo, come a papinha, faz atividade e você não tem aquele peso de ter que pedir pra alguém e mesmo às vezes que é a tua mãe, você se sente mal. Entende? Então, pra mim, a escolinha, assim, nossa, foi muito isso, sabe? De eu ter um pouquinho da minha liberdade de deixar por aquele tempo pra eu fazer as minhas coisas sem ter o peso da culpa de estar deixando e atrapalhando a rotina de outra pessoa. E fazer uma unha, e ir numa lotérica pagar alguma coisa, trabalhar, enfim, né? Com a gente certeza. tem as mães que ajudam, mas elas também têm a vida delas. Então, pra mim, já é outra experiência, né, amiga? Do que pra uma mamãe que às vezes fica 24 horas com o filho. Então, pra mim, ter o segundo foi, sabe? Mas pra uma que às vezes tem e tem todo esse trabalho de ficar 24 horas por dia, de viver inteiramente a maternidade. Já vai pensar 2 vezes. Isso a gente vai falar também, vamos falar sobre tudo, gestação, sobre parto, com uma doula, pra quem quer os partos aí. Exatamente. Gineco, vai ser muito legal. A gente vai chegar nessa parte e viver a gestação 24 horas por dia. É muito cansativo. É o trabalho que mais requer de você. Energia. E o que ninguém te ensinou a fazer. E, gente, é muito cansativo, mas é o mais recompensador também, né? Eu sempre falo que o meu maior ministério está dentro de casa, né? Nos meus filhos. Então, é o que eu tenho de mais precioso. É o que eu falei que me faz seguir todos os dias, assim, com força, com coragem, para conquistar os meus objetivos. Porque eu sei que tudo vai se espelhar neles, né? Vai espelhar neles, na criação deles, no que eles vão poder viver na vida. Então, não tem nada que te dê mais... profundo, né? Que te dê mais força, coragem, né? Enfim, pra qualquer coisa aí na vida. É isso. É isso, né, amiga? Então tá. Papo gostoso. Começamos, né? Mas e o próximo vai ser sobre...
O próximo a gente vai falar sobre gestação, mas não a nossa, né? A gente quer ouvir de vocês. Já tiveram pessoas que mandaram algumas perguntas ali. Como são as noites de sono? Como foi? Teve uma mãe que tem uma filha já de 9 anos e agora tá grávida de novo e ela relatou ali, nossa, que bom que vocês vão falar sobre isso, porque eu já não me lembro de nada. Sim. E a gente esquece. Muitas mães também me pedem que querem gente. ter o segundo e querem essa opinião de como é. Como né? é? Quanto tempo Muito eu espero legal. pra ter entre um e outro? Isso até eu quero saber. Quanto tempo é o ideal? O que eu faço? Que vem aquela história, cria um, cria dois, vai nessa. Cai nesse conto do vigário aí. Então Não, já mas não teve vou algumas desanimar perguntas ali. E aí a gente vai, né, trazendo isso para vocês, vai trazendo profissionais. A gente quer realmente sanar convidadas. Isso aí. Vamos Mamães falar. reais também, né? Também, Eu falei já mães. que eu vou ser polêmica e eu vou ser. Os pais que fechem os ouvidos aí. Esse podcast é Os pras pais mães. de 15 em 15 dias também fechem os seus ouvidos. É para mulheres, tá? Os homens não podem assistir. Vamos fazer um de falar mal dos maridos. Tô brincando. Queridos, amiga. Esse vai ter que ser umas 6 horas a cada semana. Toda semana. Esse deixa pros encontros com as amigas. A cada 15 dias. Brincadeira. Isso são os hormônios da falando mais alto. Mas é isso aí. Faz parte, né, Faz amiga? parte, amiga. A gente dá jeito. Querendo ou não, eles são nossos filhos também. Então a gente vai falar deles. É aquela história. Qual filho dá mais trabalho? O filho da minha sogra. Com certeza. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, meus amores. Espero ver vocês no próximo. Como a gente falou, vai ser um pouquinho mais voltado, né, para um tema. Então, a gente só quis mesmo trazer esse gostinho de maternidade, de papo, de mamães. Mas a gente quer trazer aqui tudo que agregue para vocês no dia a dia com os seus filhos, ou para quem ainda não tem a experiência e quer ter, né? Para quem tem o primeiro, quer ter o segundo. Para quem não sabe se quer normal, se quer cesárea. Então, a gente vai abordar muito tema aqui. E tu sabe que quando eu tava grávida, que eu ia procurar sobre essas coisas, eu não encontrei uma coisa assim que tivesse em ordem cronológica. Então, está aqui. E, né, coisas que realmente me ajudassem. Eu tinha que comprar um curso de amamentação, um curso de rotina de sono, um curso disso, um curso daquilo, e daí tu não sabe nem por onde começar. Exatamente. Né? O que vai ser a minha dor. Então vai ser exatamente isso, vai né, ser amiga? isso. A gente vai vir com o episódio da gestação, com o episódio do pós-parto, do parto, do pós-parto, do puerpério, ano, amamentação, enfim, tudo que vocês quiserem, mandem ideias também para nós, né? Por de favor, temas, né? perguntas, relatos. Eu acho muito legal aqueles Relatos. programas que leem os relatos. Eu quero, gente, mandem seus relatos. O próximo, então, é gestação. Quiserem mandar para nós no nosso Instagram, doutora Adriane Ledur e @Camila Carvalho. isso aí. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.